Dinastia M é uma grande saga, é uma mega saga e ela tem muitos desdobramentos. Vamos falar sobre Dinastia M agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Grande Manuel, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com o Destrinchando, onde vamos ir a fundo nas grandes sagas, né? Hoje falando sobre Dinastia M. Dinastia M, vocês sabem que é a continuação da Queda dos Vingadores, então se você não viu o vídeo anterior, veja, e se você não leu a Queda dos Vingadores, principalmente, você tem que ver o vídeo anterior, para entender o que está acontecendo aqui. Então, Dinastia M, nós vamos começar com a sinopse. Houve um dia como nenhum outro, em que os Vingadores tombaram. A queda da equipe não foi obra de nenhum velho inimigo ou super vilão, mas de alguém da própria equipe, a Feiticeira Escarlate. Num rompante de loucura e um uso indiscriminado de seus poderes de alteração da realidade, Wanda Maximoff se voltou contra seus companheiros, levando alguns deles à morte e afetando profundamente todos aqueles que restaram. E agora, integrantes dos Vingadores e dos X-Men se reúnem para decidir qual será o destino da filha de Magneto, o mestre do magnetismo, sem suspeitar que podem estar prestes a condenar uma raça inteira ao declínio. Bom, acho que vocês entenderam, né? O pessoal, após a queda dos Vingadores, os heróis Vingadores e X-Men meio que se reúnem para ir atrás da Feiticeira Escarlate e fazer um julgamento para ela, mas isso acaba causando a Dinastia M. Caso seja o primeiro vídeo do Destrinchando que você está vendo, o que eu faço é pegar todas as edições da saga, sejam elas um especial ou que passa nas mensais dos outros personagens, listo elas todas, coloco aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver a ordem de leitura, e aqui eu vou dizendo uma breve sinopse de cada uma dessas edições, e se vale a pena, se dá para pular ela, se tem influência na saga ou não. Começando com Excalibur, volume 3, número 11 a 14, escrito pelo Chris Claremont com arte do Aaron Lopresti. Temos as aventuras da equipe Excalibur e em paralelo a isso nós temos o Magneto e o Xavier discutindo a questão da Wanda e o Xavier vai pedir ajuda pro Doutor Estranho para ver o que dá para fazer com ela, enfim, ver as consequências dos atos dela. Não tem muita coisa envolvendo a saga, tá? Tem mais, nessas edições tem mais coisas da equipe Excalibur do que essa informação sobre a Wanda. Mas acredito que seja legal pegar para ler, entender um pouco do contexto aí, envolvendo o Magneto, o Xavier, enfim, são personagens-chave dentro dessa saga. Na sequência já é House of M, que é a mega saga aí em si, a saga mesmo acontece nessa minissérie. São 8 edições, saiu entre agosto de 2005 a dezembro de 2005 e foi quinzenal. É escrita pelo Brian Michael Bendis com a arte do Olivier Coapel. Então aqui dentro nós temos essa história aí mesmo do House of M, que primeiro tem essa união dos Vingadores e X-Men indo atrás da Wanda, e o que acontece é que simplesmente dá um negócio estranho aí e todo mundo é levado para uma realidade diferente, aparentemente, né? Nós temos um mundo em que os mutantes são adorados, em que o Magneto é o rei do mundo, e que tá estranho, assim, né? Só que ninguém lembra do universo regular. Aparentemente isso aí é o que aconteceu, e fim. Então nós temos lá o Magneto como rei, a Wanda tá junto com ele, o Pietro tá junto com ele, aí governando o mundo. E é um mundo completamente diferente, com os mutantes sendo adorados e eles conduzindo o mundo. Lá pelas tantas, o Wolverine lembra do que esse universo não é o certo, e daí ele vai tentar, então, reunir outros heróis para tirarem o Magneto do poder, tentar descobrir o que aconteceu aí para este mundo muito louco. House of M, para mim, é uma saga bem interessante. Ela é escrita pelo Brian Michael Bendis, que eu adoro ele. A arte do Olivier Coapel é um espetáculo. Cara, é uma grande saga mesmo. E essa mini dele aqui, até saiu recentemente aqui na Marvel Essenciais, pra mim é uma saga bem válida mesmo, sabe? E se você pegar só o encadernado ali da Panini, vocês já vão entender tudo que tem pra entender praticamente. Então isso aqui é um spoiler do vídeo praticamente, né? Então aquilo que vocês precisam ler tá
praticamente tudo naquele encadernado ali da Panini, tá? Então, vamos dar sequência aí para falar sobre esses outros spin-offs, essas outras coisas que fazem parte da saga. Civil War House of M 1-5, de Christos Gage e Andrea Di Vito. Mostra como o Magneto conquistou o mundo. Bom, pessoal, tem algumas coisas aqui na saga. House of M é um negócio meio complicadinho para algumas coisas, tá? Esse Civil War, acabei de falar que a série do House of M aí saiu em 2005. Civil War saiu em 2008. Por que aconteceu isso? Na verdade, o pessoal resolveu explorar mais este universo. Então tem muita coisa que saiu ali por 2008, aí por essa época, que são fatos que aconteceram em paralelo à Dinastia M. Cara, assim, nada é relevante. Vou ser bem sincero com vocês, né? Tem poucas coisas aqui de dentro, passando a minissérie aqui, poucas coisas são relevantes para a série em si. Tem vários quadrinhos que são interessantes para ler, por fins de ver uma realidade alternativa, é claro, mas tem coisas que saíram até fora da época, né? Não saiu durante o negócio. Então, assim, não precisa, né? Não precisaria ler, a não ser que você goste muito. Então, se você gostar de House of M, Civil War é uma edição ali, uma série legalzinha que tem um desenvolvimento aí, uma ampliação sobre os conceitos de Dinastia M. House of M Masters of Evil 1-4, também do Christos Gage com arte do Manuel Garcia. Nós temos a história dos grandes vilões aí nessa época aí na Marvel. Os grandes vilões eles eram liderados pelo Capuz, então nós temos uma equipe aí de vilões do Capuz lá em Dinastia M. Também saiu fora da época, também é uma coisa que só precisa ler se você quiser se aprofundar. Inclusive nem saiu aqui no Brasil isso aqui. Depois nós temos House of M Avengers, de 1-5, de Christos Gage e Mike Perkins. Que nós temos os Vingadores da Dinastia M, liderados pelo Luke Cage. E eles têm uma vibe meio aqueles Vingadores secretos, né? Os Novos Vingadores. Eu chamo de Vingadores Secretos, mas não é Vingadores Secretos, né? São os Vingadores aqueles que agiam na obscuridade lá no pós-guerra civil. Então eles também agem nas sombras, esta equipe aqui. Outro quadrinho bem do Marromeno, então também dá para passar batido por ele. Incrível Hulk, 83-86. Esse aqui sim, daí já é na época aí, esse aqui é de setembro a novembro de 2005, né? Isso aqui, então, nós temos o Hulk lá da época da Dinastia M. Na verdade, o Bruce Banner ele está isolado na Austrália nessa época, ele acaba se dando bem lá com uma galera de uma tribo aborígene e depois ele conquista ali, ele passa a governar a Austrália mesmo. É interessantezinho, assim, né? É escrito pelo Peter David, então ele é um quadrinho até interessante, mas também, assim, não é nada demais, tá? Então é legalzinho se você gosta do Hulk e quer entender o contexto dele em Dinastia M. Ele não é importante pra saga em si, tá? Então ele tem uma influenciazinha lá na Austrália, aí, ele dá uma batida de frente com o Magneto, mas nada também tão espetacular. Então vale a pena se você gosta do Hulk. The Pulse, House of M Special, de setembro de 2005. O que é esse The Pulse? Tinha essa história aqui, na verdade era meio como se fosse um jornal, né? Então esse aqui são as notícias do mundo mutante. Isso aqui, se não me engano, saiu em diversas edições, aí, em diversos quadrinhos, das mensais da época aqui na Panini. Depois nós temos Fantastic Four, House of M, 1-3. A maioria dos quadrinhos que saíram aqui sobre a Dinastia M são quadrinhos à parte, eles não são dentro das mensais. A maioria deles, tá? Vocês viram aí como o caso do Excalibur e do Hulk, que foi na mensal mesmo, normal, mas tem alguns outros tantos que foram para umas edições especiais, é o caso do Quarteto Fantástico. Esse Quarteto Fantástico aqui é escrito pelo John Layman, com arte do Scott Eaton. Também saiu na época de setembro a novembro de 2005. É um Quarteto Fantástico diferente, porque ele é liderado pelo Dr. Destino, né, o Victor Von Doom. Ele tem a família dele, tem a esposa dele, o filho dele, e o Ben Green. Sim, tem o Coisa ali perdido, né? E na verdade não se chama Coisa nessa época aqui, nessa fase. O Reed Richards, ele tá morto, e o Victor, ele é como se fosse o braço direito do Magneto. Então tem essa coisa aí.
e o Victor quer tomar o poder para si. Então tem essa treta, essa treta que vai mostrar em Quarteto Fantástico. É interessante? Até que é, mas não é assim tão legal também. É outro caso de, se você gosta do Quarteto Fantástico, quer ver uma história dele nesse mundo alternativo, então tem essa daí. Spider-Man House of M, de 1 a 5, escrito pelo Marco Waid, com arte do Tom Peyer e Salvador Larroca. Acho que na verdade o Tom Peyer ajudava no roteiro, né? É isso aí. Eu acho que sim. Enfim, saiu em agosto a dezembro de 2005. Nós temos o Homem-Aranha aqui nessa época, ele é um Homem-Aranha diferente, porque o Peter ele está fingindo ser mutante e ele tem a identidade dele pública. E o tio Ben está vivo, assim como a tia May e a Gwen Stacy, que é a sua esposa, e ele tem um filho. Então é um mundo bem diferente para o Sr. Peter Parker. E é bem interessante isso aí. Ele fingindo ser mutante, ele se torna uma pessoa de sucesso. Ele tem dinheiro, tudo mais, ele é adorado pelas multidões, e todo mundo sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Enfim, vai tudo bem até o momento que deixa de ir bem, né? Quando o pessoal meio que descobre que ele não é mutante. Então, é um futuro alternativo, uma realidade alternativa, no caso, né, do Homem-Aranha, que é bem interessante. Se você gosta do Aranha, acho que vale muito a pena. E é um quadrinho interessante em si, tá? Até porque é escrito pelo Mark Waid, né? Então ele é um quadrinho legal. Mas tem pouca relevância pra saga em si. Até tem um pouquinho aí, né? Então acredito que Homem-Aranha seja um dos poucos que vale a pena ler e que tem um pouco a ver com o contexto da Dinastia M. Homem de Ferro, House of M, né? Iron Man House of M, 1 a 3, de setembro de 2005 a novembro de 2005. Escrito pelo Greg Pak com a arte do Pat Lee. Daí nós temos o Tony Stark, ele é um ser humano com uma mentalidade avançada, as empresas dele aí existem, são empresas foda, trabalham bastante com tecnologia, ele emprega o Hank Pym decide estudar o genoma mutante, e daí começa a merda, não pode fazer isso. Então dá uma treta com isso, o Howard Stark ele está vivo, ele também tem suas máquinas aí. Temos a questão dos sentinelas também um pouco falado aqui dentro, né? Qual que é a função dos sentinelas desse mundo, então vai falar um pouquinho aí sobre essa questão, sobre a questão do Homem de Ferro também. Nós temos o Johnny Storm, ele está nessa história aqui, ele também é meio que um Homem de Ferro. É uma história assim, meio confusa, meio enrolada, eu não gosto da arte. Enfim, eu passo batido por ela, se você quiser passar batido por ela, não vai perder muita coisa, não. É meio xarope essa história aqui do Homem de Ferro. Mutopia X, de 1 a 4, escrito pelo David Heine, com arte do Lan Medina. Isso também saiu na época, certo? De setembro a janeiro, né? Setembro de 2005 a janeiro de 2006. Na verdade, aqui nós temos o Mutopia X, elas foram 5 edições. Nós temos 4 edições, que é de Dinastia M, e temos a última edição, que é de Dizimação M, que caso você não conheça, é a série que vem na sequência, é a saga que vem na sequência. Bom, Utopia X mostra um negócio de investigação policial, tem ali o Bishop no meio, enfim, um negócio meio de investigação, meio de polícia, um negócio meio xarope. Eu não gosto muito dessa história aqui, não dá pra passar batido que não vai perder nada. New Thunderbolts, número 11, escrito pelo Fabian Nicieza e Tom Grumet, também de outubro de 2005. Os Thunderbolts, eles são um grupo anti-Magneto neste universo aí, e eles são confrontados pelo pessoal Kree, enfim, tem uma galera aí estranha que vai combater os Thunderbolts. É uma história meio estranha, tá? Porque ela tá acontecendo um arco do Homem Púrpura e do nada vem esse Flash de Dinastia M, porque isso também é uma questão que é importante falar. Muitas das séries estavam acontecendo normalmente e daí vem um flash, vem esse clarão, tá? Que é o que muda para a Dinastia M. Então aqui é um dos casos que acontece isso, dá esse clarão, a história estava acontecendo, dá esse clarão, acontece uma outra coisa, depois dá um outro clarão e volta ao mundo normal, digamos assim. Tá? Mas Thunderbolts aqui pode passar valendo aqui por ela, que não tem nada demais. Uncanny X-Men 462 a 465, do Chris Claremont com Alan Davis e Chris Bacalo. Tretas do Omniverso com o Capitão Bretanha.
Bom, eu não gosto dessa coisa aqui do Omniverso porque eu nunca entendi direito. Eu acredito que tem que pegar o conceito do lá do começo para entender direito. Eu não entendi direito, não achei muito interessante. E nessa época aqui, os X-Men, para mim, estavam. Tá sofrido, hein? Eu peguei. Só para você entender, assim, eu fiquei um bom tempo sem ler quadrinhos. Quando eu voltei, eu resolvi pegar aquilo que eu achei que era importante aí dos X-Men e peguei da fase do Grant Morrison em diante. Daí nós temos a fase do Grant Morrison, que é bem legal, depois nós temos o Joss Whedon também, que é bem interessante. O resto é ruim. O resto é demais, assim, ó, chato demais, meu Deus. É muito xarope. Tem uma coisa aqui e ali que é legal, que é interessante, mas, assim, demorou muito. Assim, não me lembro um ponto que ficou bom no X-Men por essa época aí. Você que é fã do X-Men, cite grandes quadrinhos do X-Men pós Joss Whedon e Grant Morrison. Enfim, nós temos aqui os X-Men, então é do Chris Claremont, eles estão falando esse problema que deu no Omniverso aí, e o Capitão Bretanha lidando com isso, e a equipe dos X-Men ali junto, metido com isso, que não é bem X-Men. Enfim, cara, era uma viagem tão grande aqui nessa época que nem tem X-Men quase na mensal dos X-Men. Então, cara, ruim demais, pode passar seco. Depois nós temos New X-Men, 16 a 19. Escrito pelo Nurzio de Philippis, Cristina Verde e Aaron Lopresti. É complicado falar esse cara. Nós temos aqui os novos X-Men, era um grupo de garotinhos aí, como se fossem novos mutantes. Então aqui são essa equipe, né, que são os satânicos, que eles vão ter que lutar, bater de frente com um cara lá, de um líder de uma resistência mutante lá no Japão. Essa parte dos novos mutantes, novos X-Men no caso, né? Eu acho que não é uma coisa muito boa, não. Tem uns personagens aí dentro interessantes, tem algumas tramas interessantes, mas em geral é bem xaropinho. E essa aqui também é bem xaropinho, pode passar meio batido por ela. Wolverine 33 a 35, é escrito pelo Daniel Way, com arte do Javier Saltares e Mark Teixeira, meu ídolo, adoro a arte dele. Ele tá arte finalizando, mas praticamente a arte é dele, né? Vocês vão olhar a arte, vocês vão saber o que é. Ao lado de Mística, o Wolverine é um dos principais agentes da SHIELD e ele começa a pensar ali, aqui ele começa então a ter essa rebeldia contra os seus superiores e ele passa a ser caçado por eles, né? E passa a se aliar com o Nick Fury, enfim, é um negócio diferente aí. É o agente da SHIELD, digamos assim, né? O Wolverine é agente da SHIELD. É bem interessante, eu acredito que é legal, tá? Eu gosto do Wolverine aqui desta fase aqui, e ele tem uma importância muito grande lá pro desfecho também da Dinastia M. Então eu acredito que vale a pena pegar sim o Wolverine. Depois nós temos The Pulse número 10, que é do Brian Bendis com o Michael Lark. Esse The Pulse aqui, na verdade, não é aquele lá do jornal, tá? Isso aqui, na verdade, tá mostrando a história da Catherine Farrell, que ela é uma jornalista do Clarim Diário. Então ela tá meio que fazendo suas coisas ali, é o trabalho dela no jornal, tá? Não é o jornal, é o trabalho desta personagem. É um negócio meio Marvels, assim, dá pra dizer, sabe? Claro, não é tão importante quanto Marvels, mas é meio que os bastidores dos super-heróis do ponto de vista de um jornalista. Então nós temos isso aí, e ela acaba conhecendo, conversando com o recém-ressuscitado Gavião Arqueiro. É um ponto bem interessante, eu gosto dessa história aí, escrito pelo Bendis, acho que vale a pena ler. Capitão América número 10, do Ed Brubaker com o Lee Weeks. Aqui nós temos uma história perdida no meio do run do Ed Brubaker, né? O número 10, ele está escrevendo a história dele lá, Capitão América, Soldado Invernal, aquelas coisas lá, tudo que ele está fazendo ali, o Brubaker mandou muito bem nessa fase aqui. E nós temos essa historiazinha aí que mostra esse Steve Rogers, que foi o Capitão América, que não ficou congelado, né? Que não morreu, o Buck não morreu com ele lá, aquele acidente que dá lá, que o Buck em tese tinha morrido e o Capitão é congelado. Então, isso aí não aconteceu, eles venceram a guerra, deu tudo certo, ele tá velho e ele tá pensando nos pontos chaves da história, enfim, a trajetória dele também, sabe? É bem interessante, eu gosto bastante. Pra vocês verem aqui, né, um grande autor, ele faz, mesmo que seja um one shot aqui, ele faz um negócio muito bem feito. E é o caso aqui do Capitão América, né? O Brubaker
um espetáculo, e a arte do Lee Weeks também é outra coisa linda de se ver. Pantera Negra número 7, do Reginald Hudlin e Trevor Hairsine. Nós temos aqui, ao lado do T'Challa, nós temos a Tempestade lá sendo a rainha de Wakanda. E eles, os dois, acabam meio que tretando com o Magneto, meio que sem querer, aí, ou não. É interessante, mas também não tanto. Acredito que também é uma coisa assim, se você gosta ali do mundo de Wakanda ou da Tempestade em si, já vale a pena ler. Senão pode passar batido que tá valendo. Mas eu recomendo que leia, tá? Eu gosto dessa história. Depois nós temos Os Exilados, 69 a 71, do Tony Bedard e Paul Pelletier. Os Exilados é uma equipe que existia um tempo atrás. Eu nunca consegui ler muita coisa seguida deles, tá? Por falta de conseguir o material mesmo, tirar um tempo para ler ele, mas enfim, são um grupo de heróis que estão afastados da sua linha do tempo. E nessa época aqui nós tínhamos o Bico, grande personagem Bico dos X-Men. Ele está nesse grupo dos Exilados e eles querem levar ele de volta à linha temporal dele. Porém, ao chegar lá, está acontecendo a Dinastia M. Então, é basicamente isso aí. Mais ou menos assim, se tu não entende muito o geral da história, não vai pegar muito bem, né? O geral da história dos Exilados. Enfim, se quiser passar batido, não vai ter problema. Cable e Deadpool, número 17, escrito pelo Fábio Nicieza, com arte do Patrick Zircher. Cara, essa fase aqui, eu li ela também, é outra coisa horrível. Não, olha, por isso que assim, as coisas dos X-Men aqui dessa época eu achava tudo muito ruim, muito chato. Mas também tinha cara como o Fábio Nicieza, né? O Fábio Nicieza já deu, não precisa mais dele. O que nós temos aqui? O Cable, ele é uma criança. E o Deadpool tá meio que se teletransportando no tempo, espaço, nas realidades. Sabe que ele tinha aquele negócio de se teleportar? Então, ele tá fazendo isso entre as realidades, esse negócio aí. E ele acaba parando na Dinastia M. Daí lá eles acabam conhecendo o Sinistro. Cara, assim é um negócio xarope, chato. Não gosto, não recomendo. E fechando, nós temos o Giant Size Miss Marvel. Esse aqui também saiu um pouquinho fora do tempo, saiu em abril de 2006. É escrito pelo Brian Reed com arte do Roberto de la Torre. Na verdade, é uma história aqui dentro desse Giant Size, que é a história Momento de Clareza. É a Carol lembrando da Dinastia M, pensando como é que pode mudar a sua vida a partir disso. Dinastia M é uma saga grande, porém os spin-offs, assim, os quadrinhos que estão fora da minissérie principal, não tem muita relevância. Se fosse para eu dizer assim, quais quadrinhos que vale a pena ser lido, eu indicaria para vocês lerem os do Homem-Aranha e os do Wolverine. O do Capitão América é bem escrito, o do Pantera Negra é bem escrito, nós temos algumas coisinhas que não vale a pena conferir, sabe? Se você gosta de algum personagem, vale a pena ler a história deles nessa realidade, mas tudo em si, tudo que está fora da minissérie, na verdade é um grande what if. Só está mostrando o que aconteceria se acontecesse a Dinastia M com aquele personagem lá, tá? Então tem quadrinhos que foram lançados fora de época, então esses aí vocês podem pular todos. A maioria é escrita pelo Christos Gage, não é um cara muito legal. Dinastia M tem a sua relevância bem grande, e se você pegar e ler só a minissérie, só encadernado aí da Panini, já tá de bom tamanho, é o que tem de importante, é o que tem de bom. E é uma série boa, sim. Os spin-offs é que não precisavam existir, na verdade. E era isso por hoje. Deixe seu comentário aí, deixe seu like. Pô, esse vídeo dá trabalho pra fazer, galera. O que dá de trabalho fazer o Destrinchando, vocês não têm ideia. Tem que relembrar esses quadrinhos aí, quadrinho ruim às vezes quadrinho que o cara leu há 10, 20 anos atrás e tem que relembrar. É complicado, então deixa o teu like, espalha o vídeo por aí e um forte abraço e tchau!